Se você quiser ver a minha opinião sobre os lançamentos da Nina Secrets mais teste de durabilidade desses dois itens, é só continuar nesse vídeo. E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou testar com vocês esses 3 produtinhos aqui, que são o lançamento da linha da Nina Secrets com a Eudora. E eu peguei a base, que é a base Daily Tint. Pelo que eu entendi, é uma proposta para você usar mais no dia a dia, cobertura média e acabamento semi-mate, que é uma coisa que eu gosto bastante, porque eu gosto da pele mais mate mesmo, mais sequinha. Eu também comprei o corretivo Perfect Matte, que ele também tem um acabamento mate, assim, parecido com a base. E a cor da minha base é a 13. Eu já testei esses produtos aqui ontem, só pra saber mais ou menos como que tava e pra poder contar pra vocês lá em primeira mão no Instagram. E a cor 13 da base ficou ótima no meu rosto, ficou muito boa. E o corretivo, como eu peguei ele na cor 10, ele ficou um pouquinho claro pro meu rosto, só que eu não tinha muita opção assim pra escolher. Cacei até a cor da Nina Secrets, a cor da base e do corretivo. Peguei o tom dela como referência e aí eu pensei, bom, se o dela é tal, que agora eu não vou lembrar, o meu deve dar mais ou menos um tomzinho acima. Só que o corretivo eu já comprei imaginando que poderia ficar claro e ele ficou claro sim, o que é um problema. Só que o tom acima dele seria o 45. E aí eu pensei, bom, o 45 com certeza vai ficar escuro pra mim, então fui de 10 mesmo. Mas talvez eu ainda compre o 45 pra misturar com o 10, não sei. Vamos ver aí, vamos ver se a Nina lança algum tomzinho entre esses dois tons, porque daí seria, tipo, perfeito pra mim. E também comprei a esponjinha. A esponjinha já, assim, primeira impressão, eu já percebi que ela é um pouquinho mais densa, se comparada com as que eu tenho aqui. Por exemplo, comparada com a esponjinha da Mari Saad, ela é um pouquinho mais densa e ela vem pequenininha assim, ó. Só que eu gosto de usar sempre ela umedecida. Então, antes de começar, eu vou ali umedecer ela. E a esponjinha umedecida fica desse tamanho, então pode reparar que ela cresce bastante. A esponjinha também vem com esse negocinho aqui, que é pra você lavar pincéis e lavar a esponjinha também, né? Serve pra você esfregar, e aí a sujeira sai mais fácil, mas eu ainda não testei. Da próxima vez que eu for lavar pincel, eu testo. E eu paguei nesses 3 produtinhos R$ 119,97. Antes de eu começar a testar esses produtos, já clica no gostei aqui embaixo e se inscreve no meu canal, porque assim você me ajuda muito. Além de testar os lançamentos da Nina, eu separei tudo que eu tenho aqui de maquiagem dela para a maquiagem ficar bem completinha, tudo linha Secrets by Eudora. E eu vou começar aplicando a bruma dela no rosto pra dar uma hidratadinha. A bruma já secou e agora eu vou pra base. E aqui tá dizendo pra agitar, então eu vou fazer isso. É sempre bom a gente dar uma olhadinha no rótulo e obedecer às indicações que ele dá. E eu vou aplicar diretamente no rosto mesmo, pra vocês verem a textura do produto. Pode ver que ela é um pouquinho mais líquida, assim, ela não é muito cremosa. E eu acredito que isso colabore pra ela não ter um acabamento tão pesado, porque como eu testei ela ontem, eu já posso adiantar que ela tem uma textura fina, do tipo que você não sente que você tá usando no rosto. É bem legal, eu gostei bastante desse aspecto da base. Como eu ainda tô conhecendo essa base, eu não sei se eu apliquei muito ou pouco o produto, mas vamos lá, vamos descobrir agora. E ela já espalha muito fácil, viu, gente? A esponjinha ajuda também. Mesmo tendo umedecido a esponjinha, ela ficou, claro, um pouco mais macia, então é muito mais fácil de espalhar com ela umedecida, ela não tá mais tão densa como ela é sem umedecer, mas ainda assim eu continuo na opinião de que ela é um pouquinho mais densa do que a esponjinha da Mari Saad, por exemplo, que é uma esponjinha que eu tenho em casa para comparar, e também é mais densa do que a esponjinha da Real Techniques, que é uma esponjinha que eu usei por muito tempo, eu gosto dela inclusive, mas acabo optando pelas nacionais porque são mais baratas. Vou puxar a base um pouquinho aqui pro pescoço também, para não ficar com só o rosto, né, todo corrigido. Não achei que foi muito produto, pelo menos aplicando com a esponjinha, que é uma ferramenta que absorve bastante do produto, né? Então, talvez fosse muita quantidade se eu fosse espalhar com o pincel, mas com a esponjinha foi tranquilo. Uma coisa que achei bem legal da esponjinha é que ela encaixou perfeitamente aqui, ó, em volta do meu nariz. Eu não costumo ter isso com as esponjinhas, geralmente é mó dificuldade pra você alcançar esses cantinhos assim, e com essa esponjinha achei super fácil, gostei bastante disso. Só que por outro lado, como ela não tem aquela pontinha de formato de gota, sabe? Fica um pouco ruim de alcançar esse cantinho aqui interno da minha olheira. Não gostei muito do encaixe nesse lugar, mas pra mim não vai afetar tanto porque eu gosto de espalhar o corretivo com pincel, especialmente quando é aqui na olheira, porque eu gosto de deixar a cobertura um pouquinho mais concentrada.
Como uma primeira camada de base, eu achei que ela tá muito boa. Ela já, já ficou ótima, deixou a minha pele muito boa. E pra um dia a dia, eu não aplicaria a segunda camada, porque eu acho que já estaria suficiente desse jeito. Cobriu bastante, eu concordo com a cobertura média, que aqui tá dizendo que a base é de cobertura média. Eu sempre gosto de ver a proposta do produto e como ele se comporta no rosto pra ver as expectativas, né? Pra ver se alinha ali a expectativa com a realidade. E concordo com a cobertura média e também concordo que o acabamento é semi-mate. E vou aplicar uma segunda camada pra gente ver como que a base constrói as camadas. Eu vou concentrar essa segunda camada mais aqui no centro do rosto, porque eu não gosto de carregar muito de base nas extremidades do rosto. Eu tô achando que a base talvez tenha ficado um pouquinho escura pro meu tom de pele, se a gente comparar aqui com o meu pescoço, olha. Só que aí tem uma questão que o meu pescoço é mais claro que o meu rosto mesmo. Então é muito difícil eu acertar o tom da base. Geralmente fica certo pra um e errado pro outro. E quando a diferença é pequena, assim, não é muito difícil de consertar com um corretivo mais claro ou com um corretivo mais escuro, contorno, enfim, tranquilo. É um tom que, assim, eu usaria tranquilamente e não me atrapalha ele ser um pouquinho mais escuro. E aí agora com a segunda camada, essa diferença de tom fica mais visível, porque o tom da base tá ficando mais intenso. Eu tô achando que a pele tá ficando bem bonita com essa segunda camada, tá ficando bem pele de boneca mesmo assim, sabe? Gostei e tá ficando um acabamento mate, mas não tá tipo ressecando, não tá evidenciando as minhas linhas, pelo menos por enquanto, e tá ficando muito boa. Às vezes, quando a base é muito seca, quanto mais dela você passa, pior fica a sua pele, porque ela começa a entrar nas linhas, começa a acumular, começa a evidenciar alguma coisa que você possa ter no rosto de pelinha, né, de pele ressecada, que agora tá fazendo bastante frio aqui, e aí eu tava com medo que a minha pele fosse ficar muito ressecada, mas não tá não, eu tô gostando bastante. O corretivo é bem legal porque ele tem um aplicador grandão, se comparado com alguns que eu já experimentei. E eu achei isso bem legal porque na hora que você vai aplicar, ele já aplica de uma forma mais espalhada. E eu gosto bastante disso porque eu tô acostumada com o corretivo da Maybelline, que tem essa esponjinha aqui que eu amo, meu corretivo preferido esse daqui. E aí eu já achei legal esse aplicadorzinho aqui também. E ele também é legal porque ele é móvel, ó. Ele dá uma mexidinha aqui, ele tem uma certa rotação e isso é bom também pra você conseguir encaixar ele nos cantinhos do rosto. Como eu falei, ele tá um pouquinho claro pro meu rosto, mas mesmo assim eu vou aplicar ele aqui pra vocês poderem ver como que ele cobre, né, qual que é a cobertura dele. E aí depois, se eu precisar, eu dou uma corrigidinha com algum outro corretivo mais escuro, caso fique muito acinzentada essa região aqui. Sobre a textura, eu vou aproveitar que eu tava falando desse corretivo aqui, que tem a textura super fininha, ele é bem levinho mesmo, é muito facinho de espalhar. E o corretivo da Nina, se comparado com o da Maybelline, tem uma textura um pouquinho mais grossa e um pouquinho mais pesada, mas vamos ver como que isso se traduz no rosto. Desse lado eu vou espalhar com a esponjinha e desse lado depois eu vou espalhar com o pincel. Veja então a cobertura do corretivo. Eu achei que ele cobriu legal, assim, não é uma cobertura pesada, pelo menos aplicando com a esponjinha. E ele tá, assim, um pouquinho claro no meu rosto, o que acinzenta ele pra mim. E aí, consequentemente, não corrige a olheira direito. Mas mesmo assim ele cobriu super bem. Eu só não gostei de fato da esponjinha para espalhar o corretivo. Não achei que encaixou bem aqui, ó, que é uma região difícil do meu rosto de alcançar. E aí provavelmente não vou usar a esponjinha para fazer a aplicação do corretivo aqui. E vou ficar com o pincel mesmo, ou até mesmo com o dedo, que é bem melhor. Vou passar uma segunda camada, não é nem uma segunda camada, é só um reforço aqui desse lado com o pincel, porque eu acho que a cobertura vai ficar bem melhor e vai dar pra eu contornar um pouquinho esse acinzentado que tá acontecendo aqui e vou conseguir cobrir um pouquinho melhor a minha olheira. A textura dele não é muito fininha, então pra espalhar com o pincel, você tem um trabalhinho, ainda mais esse pincel pequenininho aqui que eu tô usando, então dá um trabalho pra espalhar. Mas olha só, eu já achei que a cobertura melhorou muito com o pincel. Gostei bem mais. Já tá quase bom, é quase o meu tom, gente. Se fosse tipo o 15 desse corretivo, eu acho que ficaria perfeito pra mim. Aqui nesse olho eu já vou vir direto com o pincel.
Olha, gente, como espalhar com o pincel deixa a cobertura melhor. Já com a primeira camada, eu acho que eu consegui atingir o efeito de 2 camadas, se comparado com esse olho aqui. Eu ainda não selei a pele, mas eu pretendo, porque eu não uso a minha pele sem selar com pó. Tipo, é muito impossível disso acontecer. Então, todos os testes de durabilidade, eu gosto de aplicar o pó e fazer dessa maneira. E aí, caso alguém queira que eu faça o teste de durabilidade sem o pó, daí eu faço um outro em outro vídeo. Mas pra minha realidade, faz sentido fazer o teste dessa forma. Só que antes de selar, eu quis deixar o corretivo aqui um tempinho para mostrar para vocês que ele acumula um pouco nas linhas, ó. Pode reparar que aqui ele acumulou e aqui embaixo também, ó. Mas eu não vou bater o martelo ainda e não vou ficar falando mal desse corretivo aqui, que ele craquela nem nada do tipo, porque isso aqui é completamente natural de acontecer comigo. Não encontrei ainda um corretivo na minha vida que isso não aconteça e por enquanto tá tranquilo. Agora o que eu vou fazer é tirar essas marcações, né? Eu vou deixar aqui bem lisinho, sem nada acumulado, e aí sim eu vou vir selar esse corretivo aqui. E aí, com o teste de durabilidade, depois de algumas horas, a gente vai voltar a analisar esse acúmulo nas linhas. Aí sim, a gente vai poder analisar se ele craquela ou não. Eu vou aplicar só um pouquinho de pó e só aqui na região do olho mesmo, porque eu ainda quero aplicar o corretivo em outras regiões do rosto. Gente, olha só que engraçado. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera do jeito que foi aqui na realidade, mas o corretivo tava super claro pra mim. Assim que eu passei o pó, ele parece que virou da minha cor. Tipo, parece que ele escureceu um pouco. Isso é muito comum, isso sempre acontece comigo, assim, é muito difícil não acontecer do pó dar uma leve escurecida no corretivo, é bem normal. Tem um pó que eu uso que isso acontece menos, em menor quantidade, que é o da Laura Mercier, mas hoje eu usei esse pozinho aqui da Playboy, que ele, às vezes ele dá uma escurecida no corretivo, mas depende mais do combo entre corretivo e pó. Às vezes tem um corretivo e um pó que dá um match ali e não acontece isso, mas com essa duplinha aqui aconteceu, e no meu caso foi bom. Eu não costumo gostar que o pó escureça um pouquinho o meu corretivo, mas como ele tava claro pra mim, eu acabei gostando e ficou maravilhoso. Ficou do meu tom e eu não tô sentindo mais que a minha olheira tá acinzentada. Então, sem querer, acabou dando certo. Eu vou aplicar só um pouquinho de corretivo aqui no centro, porque eu quero ver como que ele se comporta pra iluminar o rosto. Agora eu vou vir com a esponjinha mesmo, porque eu não quero tanto cobertura nessas regiões, eu quero mais iluminação mesmo, então não importa tanto. Gente, mas eu gostei muito do encaixe aqui em volta do nariz. É a primeira vez que isso acontece com esponjinha, nem tava esperando isso, mas achei bem legal. Apliquei um pouquinho aqui também nas laterais do nariz, mas a câmera acabou que não tava pegando. Mas apliquei da mesma forma e tô espalhando com a esponjinha também. E agora que já tá tudo espalhado, eu vou vir com mais um pouquinho de pó translúcido e eu vou aplicar no centro do meu rosto, que é a região que eu costumo ficar oleosa, né? Não sei se eu vou ficar hoje porque tá bem friozinho, mas eu gosto, não consigo ficar sem pó, então vou passar um pouco, mas só aqui no centro do rosto e pouco pó. Não vou passar muito pó, porque senão vai craquelar toda essa maquiagem aqui. Ainda aplico com um pincel bem grandão, que deixa o acabamento do pó ainda mais leve e não concentra muito produto. Então, realmente é pouco pó. Uma coisa que eu já percebi nesses produtos é que a textura deles é muito confortável de usar. Os dois têm cobertura média e eu consegui perceber que você consegue sim construir camadas, então você sai de uma cobertura média e consegue até chegar numa cobertura mais alta, mas mesmo assim, mesmo tendo aplicado 2 camadas dos dois produtos, eles são muito confortáveis de usar na pele, assim, ó, não parece que eu tô com muita maquiagem. Isso é uma coisa que eu prezo muito em maquiagem, especialmente se é uma maquiagem desenvolvida para você usar no dia a dia. Agora eu vou finalizar minha maquiagem e vou fazer um teste de durabilidade. Eu vou tentar esperar pelo menos 6 horas. E aí, no final dessas 6 horas, eu venho aqui mostrar como que tá a minha pele, pra gente ver um antes e depois. E pra eu dar as minhas conclusões finais, se eu tiver percebido mais alguma coisa dos produtos.
Voltei e consegui esperar um pouquinho mais de 7 horas. Confesso que rolou até uma soneca no meio, porque eu tava esperando e acabei pegando no sono. Tô aqui morrendo de sono, acordei só pra gravar o fim do vídeo. E fiquei surpresa que tudo aqui durou bem do jeito que durou. Eu sinto que tanto a base quanto o corretivo ainda estão aqui. Eu ainda tô com a cobertura, mas tem algumas questõezinhas. Eu reparei que eu tô com algumas marquinhas aqui de linhas de expressão mesmo, que a base acumulou, né? Porque deu fazer muito assim, acaba que marca essas minhas linhas, mas isso é normal, acontece com qualquer base mesmo. Aqui, a mesma coisa, também tá dando uma marcadinha, que é o que eu falei, acontece mesmo, não tem muito como eu fugir. E a base saiu um pouquinho aqui do queixo, pode ser porque eu dormi mesmo, e aí apoiei o queixo e tal, e saí, mas eu tô vendo que aqui eu tô sem base. Surpreendentemente, eu não tô sentindo a minha pele oleosa, assim, na testa geralmente eu fico, no nariz geralmente eu fico aqui em volta, fico oleosa. A única coisa mesmo que eu tô vendo que eu tô um pouquinho oleosa é aqui em volta do nariz, que tá brilhando um pouco. E essa região aqui em volta é onde mais pega pra mim, onde eu fico oleosa primeiro. Mas geralmente eu estaria com uma oleosidade desse tamanho assim, que eu não tô, e tá só aqui bem controlado. Isso pode ser tanto porque a base é boa e realmente controla a oleosidade, e é uma coisa que ela se propõe a fazer, né? Tá dizendo aqui que ela controla a oleosidade, mas também pode ser porque hoje tá fazendo mais frio, e no frio a minha pele não fica oleosa, é muito difícil de sair oleosidade mesmo com maquiagem. Então talvez eu possa fazer o teste num dia de calor aí pra gente ver a diferença, mas de todo modo eu gostei do resultado, achei que ficou muito boa, porque eu realmente esperava que a minha pele ficasse mais oleosa. Agora, o que mais me surpreendeu é que o corretivo não tá acumulado aqui nas minhas linhas de expressão. Gente, eu tinha certeza que ia ficar. Eu tinha certeza que ia ficar mesmo aplicando pó, porque aqui não tem escapatória. Eu fico com as minhas linhas aqui cheias de produto, acumula, craquela. E eu tô até acostumada, eu não acho nem ruim, é uma coisa que eu consigo resolver facilmente. Mas não aconteceu. Eu acho até que eu perdi um pouquinho da cobertura do corretivo, eu acho que ela saiu um pouquinho. Mas ele ainda tá bastante aqui, eu acho que minha olheira tá bem coberta. E surpreendentemente, sem marcar as linhas de expressão. Então assim, numa primeira impressão, num primeiro teste desses produtos, eu gostei muito, eu tô muito satisfeita e acho que o meu investimento de R$119 valeu super a pena. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida sobre esses produtos, comenta aqui embaixo que eu com certeza trago a resposta aqui pra vocês. E se esse vídeo foi útil pra você, clica no gostei aqui embaixo, porque isso ajuda muito meu canal. Também se inscreve pra não perder os próximos vídeos de maquiagem e de cabelo e comenta aqui embaixo o que você achou. Um beijo e até a próxima! E acabamento semi-mate, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu também separei tudo que eu tenho dela aqui pra usar na maquiagem de hoje, pra ficar tudo bem mais completinho na maquiagem. E aí agora que eu tô consertando... Jura que você bateu na minha porta pra você ficar meio pra fora e meio pra dentro? Você acha isso certo? Espalhar ele de uma maneira mais... espalhada.